Olá pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro e último episódio sobre Chica da Silva, racismo e branqueamento. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, nos seguir nas nossas redes sociais. Marcinha. Oi gente, tudo bem? O que a gente tem aqui? Bom, hoje para ajudar a gente na reflexão sobre esse tema, que é um tema complexo, né? A gente já vem fazendo uma provocação aqui. O que será que tem embaixo, né, desse pano branco? Então, a gente vai ver. Olha aqui, ó. E aí, eu acho que as reflexões sobre isso, elas vão acontecendo, né, ao longo da nossa conversa de hoje. O quanto, na verdade, as outras etnias, em específico aqui, os negros ficam escondidos, né, ou então submersos nesse universo do branqueamento, da cultura e da etnia branca. Eu acho bem importante a gente ressalvar que a gente está falando sobre racismo, mas do nosso lugar de fala, como diz a Jamila Ribeiro. Nós podemos sim falar sobre racismo, mas a gente tem que ter a consciência de que nós somos brancas e nunca passamos pelas dificuldades, pelos preconceitos que um negro passou. Então a gente vai tentar fazer o melhor possível, tentar falar e fazer as nossas análises, mas do nosso lugar de fala. E do lugar das nossas experiências, né, que são das experiências de quem não viveu, apenas de quem assistiu e de quem tem conhecimento, né, de tudo o que acontece nesse, tudo não, de coisas que acontecem nesse universo. Mas Lu, então para a gente dar início a essa nossa conversa hoje, o que tu pode trazer para nós e para quem está nos acompanhando aqui sobre esse contexto todo do branqueamento na Chica da Silva, na história dela, dentro da sociedade, enfim? O que a história da Chica nos revela sobre branqueamento, e a Júnia Furtado, eu ouvi uma entrevista com ela, uma live em que ela chama atenção a esse respeito, é o seguinte: naquela época, se você quisesse ter ascensão, ocupar cargos importantes, especialmente títulos de nobreza na sociedade portuguesa, se fazia uma investigação sobre as suas origens. Então se fazia uma investigação dos seus ascendentes. E o fato de alguém ser filho de uma escrava, ser filho de uma negra, impediria a condição, impediria a obtenção de um título de nobreza, de posições importantes na corte portuguesa. Por isso, então, não era interessante para Chica da Silva casar, porque se ela efetivamente casasse com o contratador, isso apareceria nos registros que ela era, como ela era, não é filha de um pai branco e uma escrava, e ela era escrava de berço, ela era escrava alforreada. A grande maioria dos registros se referia a ela como parda, né? Uhum. E isso apareceria, nessa condição dela de escrava de berço, de alforreada, teria aparecido nos registros de casamento. E isso traria prejuízo aos filhos dela, que não poderiam, então, ascender a posições de proeminência naquela sociedade, na corte portuguesa. O que eles fizeram, então? E é possível ver isso no processo, porque o filho mais velho dela, o Simão Pires Sardinha, se tornou membro da Ordem de Cristo. Eles faziam... Depois de um longo processo. Depois de um longo processo. Então eles faziam uma investigação, né, dos antecedentes, e nessa investigação então se compravam, obviamente, testemunhas, e a mãe praticamente desaparecia dessa condição. Então eles disseram que a Chica da Silva já era filha de uma parda, omitiram as testemunhas, então deram testemunho no sentido de que ela já seria filha de uma parda, de uma pessoa com muita proeminência, com muita projeção,
situação com muito status social e de um homem branco, omitiram a condição dela de escrava e aí, então, de uma certa forma, forjaram toda uma situação que a ausência de um registro de casamento facilitava e que então permitiu que o filho obtivesse esse título de nobreza. Outra coisa interessante, ela fez questão de casar as filhas com homens brancos. Isso também era uma coisa que eles buscavam. As filhas que casaram foram casadas com homens brancos para ir então branqueando, né? Se buscava esse branqueamento. Exato. Outra e uma última coisa assim, só eu não paro de falar, não né? tem problema. Mas uma última coisa também interessante, quando elas ascendiam, né, a uma certa condição social, elas acabavam incorporando, imitando os hábitos das mulheres brancas, livres da sociedade. Então havia toda uma cultura de branquear, de sumir com a condição, né, de escrava, de negro, de tudo. De é um apagamento, na verdade, né, das suas raízes. E eu acho interessante, assim, só uns pequenos comentários em torno disso que tu colocou. Quem tiver mais interesse, vale a pena, né, ler o livro da Júnia. E chega a ser maravilhoso. Eu não sei nem que palavra usar, mas tem um traço assim um pouco até engraçado, o sem fim de movimentos que eles faziam para poder achar um sem fim de testemunhas para depor em favor do Simão, negando então, né, de que ele tivesse uma mãe escrava, enfim, então realmente era um trabalho bastante minucioso que eles tinham para poder construir essa versão da história. Mas uma questão que me chama atenção, que eu acho que é interessante também da gente trazer aqui, é como todos os postos de poder naquela sociedade, eles eram organizados a partir dos teus antecedentes. Exatamente, diferente de hoje, isso, né? Não importava quem tu era, importava da onde tu vinhas, as tuas origens. Isso é algo assim que pode falar. Então eu não quero me adiantar, não, mas pode. Mas será que importar vá? Isso, exato, e eu queria trazer porque eu acho que isso de maneira muito sutil ou muito velada, isso também segue existindo na nossa sociedade, né? Em relação a essa questão do concubinato, né, tem um apontamento que a Júnia Furtado faz relativo aos casamentos. Se a gente está falando que o concubinato ele poderia ter um caráter de negócio, vamos dizer assim, não casar era um negócio para era uma vantagem, né? Para as ex-escravas. Por outro lado, os casamentos todos que aconteciam, aí eu estou falando entre brancos, também ela diz eram casamentos vindos de arranjos. Exato. Né? Essa questão que a gente falou no episódio anterior, que eu acho que casa com esse aqui, casamentos e concubinato eram estratégias de mobilidade social. Exatamente. Com personagens diferentes, né? Isso que eu quero colocar. Para as escravas, para que elas pudessem ter mobilidade, era importante que fossem concubinas. Para as brancas, já não, era necessário casar-se, né, para no mínimo manter a própria condição. Lu, mas assim, em relação a essa questão do branqueamento e pensando também, fazendo uma ponte da história da Chica com a nossa história atualmente em relação ao racismo estrutural que a gente enfrenta na nossa sociedade, eu queria trazer aqui o trabalho de uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Lia Schuckmann. Ela estuda há 2 décadas essa questão da branquitude, né? E a branquitude é esse conceito, diferente da branquitude fenotípica, é esse conceito que envolve a nossa condição como brancos como uma condição que não percebe que é partícipe desse processo de racismo e na verdade, de subjugação de uma etnia em relação à outra. Exato. Né? Então ela vai colocar o seguinte, que são as razões psicossociais, na verdade, que vão disseminar a branquitude dentro da nossa sociedade toda. Né? E o primeiro grande problema é que os brancos não se veem como compondo uma raça ou como compondo uma etnia.
Eles se né? veem como o normal. Como a raça, Como exatamente, a raça. exatamente. É. E essa postura de meio de não se conceber como uma raça, vamos usar esse termo aqui, raça barra etnia, né, na verdade, acaba fazendo assim, bom, eu sou o padrão, você que está fora do padrão. Exato. Entende? E os brancos acabam não se dando conta que eles são construtores ativos por essa postura passiva e acrítica de uma realidade de racismo. E aí a gente pode pensar assim, né? Mas que alternativas? Bom, isso eu acho que é uma constatação muito interessante que ela traz. Mas aí ela vai dizendo assim, bom, como é que a gente sai disso como sociedade? Ela diz que a gente precisa, em primeiro lugar, ter consciência de que, em sendo brancos, a gente contribui sim e muito para o racismo no momento em que a gente não se considera uma raça ou uma etnia, e que a gente precisa sair dessa condição, então, de branquitude acrítica, né? Portanto, que supõe implicitamente uma superioridade dos brancos em relação às outras etnias, e aqui a gente está falando dos negros, para depois, então, a gente ser capaz de exercer uma branquitude crítica, que é poder, nos espaços que a gente tem, né, se opor a isso, trabalhar por uma relação de fato de equidade, porque não é de igualdade, né? Isso a gente também tem que poder ter em mente, não existe igualdade. Igualdade não é suficiente nesse caso, porque estruturalmente nós somos um país que trata desigualmente essas pessoas. Exato. Para que, quem sabe, um dia a gente possa ter igualdade, a gente tem que passar pela por equidade. esse processo de Exato, equidade. que envolve, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das políticas públicas, né? Mas, por exemplo, e aí ela diz que um terceiro nível seria a gente poder experimentar a condição do letramento racial. O letramento racial é justamente isso, é eu poder ser mais do que alfabetizado do ponto de vista racial e poder lidar no dia a dia com essas diferenças e poder acolher as diferenças e ao mesmo tempo trabalhar para que toda a diversidade que envolve isso, né, e os sincretismos e tudo isso, as misturas, componham esse todo, sem polaridades, sem melhor ou pior, enfim. Então eu acho que ela traz assim, né, uma mensagem muito importante do ponto de vista educativo para como a gente pode lidar com isso como sociedade. Algo que não acontecia na época da Xica, né? Não, na época da Xica... E deixa eu te perguntar uma coisa, a Xica, tu acha que a Xica, ela resistiu de alguma forma ao branqueamento? Olha, por tudo que eu li, eu não acredito que ela tenha resistido ao branqueamento, porque ela foi conservadora dentro daquela sociedade em que ela viveu. Ela viveu como concubina daquele homem branco, não se casou. Eu não sei se ela teria tido a opção de casar, mas ela não se casou também porque seria uma vantagem não se casar. Para preservar os filhos? Para preservar os filhos. Ela não parece ter se oposto a todo o processo de branqueamento dos filhos. Ela tratou de casar as filhas também com homens brancos. E mais, ela própria, né, Marcinha, foi proprietária de mais de 100 escravos. A Júnia Furtado faz uma comparação do plantel de escravos dela com outros senhores que já eram bastante ricos e abastados, e ela dispara na frente. E tanto ela como as filhas, a gente pode ver, foram altamente conservadoras na concessão de alforrias. Então me parece que a Xica estava totalmente inserida dentro daquele contexto, e ela foi dentro daquele contexto, apesar de ela ter alçado a uma condição de proeminência na sociedade, mas ela também acabou adotando o comportamento
tradicional e conservador daquela sociedade. Essa é a minha impressão, eu não sei se tu concordas comigo. Eu concordo, sim, concordo, e me chamou a atenção, né, dos mitos que se espalham sobre a Chica da Silva. Se espalha o mito de que a Chica da Silva era uma redentora de escravos, né? Esse não veio do Joaquim, né, Felício dos Santos, mas na verdade no meio dessas outras histórias que narraram dela, né, a gente sabe que tem o filme do Cacá Diegues, que tem o livro do próprio sobrinho do Joaquim Felício dos Santos, o livro Chica da Silva, do João Felício dos Santos. Então, assim, que vão de alguma forma inspirar essas imagens da Chica como alguém que foi redentora de escravos. Não, ela não foi, ela teve escravos, né? E pelos registros que se tem aproximadamente, ela alforriou apenas uma menina na pia batismal, que era filha da ama de leite dos filhos dela, então que era a escrava da casa, né? Em reconhecimento aos serviços prestados por essa dama de leite, que se chamava ama de leite, desculpem, que se chamava Catarina, e a menina, se não me engano, era Francisca, né? Exato. Batizada com o mesmo nome dela. Então ela alforriou essa menina na pia batismal, mas ela era, pelos registros que se tem, muito econômica na concessão de alforrias. Exato. E ela tinha escravos, né, também trabalhando nas minas, domésticos, na agricultura, em vários negócios. Ela reproduziu todo o sistema de produção da época e dos brancos. E é importante, assim, a gente também pensar que na época a gente tem que entender muito que o Brasil era um país cuja economia girava em torno, não estou dizendo que isso fosse bom, certo, isso era horrível, mas girava em torno dos escravos. Então, o que se fazia? Alugava-se os escravos, né, para os contratadores ou para a coroa, para mineração, e principalmente as mulheres livres, elas obtinham renda a partir desses escravos. Senão elas teriam que fazer todo o trabalho, né? Claro. Nessa entrevista que eu vi com a Júnia, ela disse, ou você tinha escravo ou você era escravo, né? Exato, e aí entra um questionamento também, porque eu já li coisas, né, de pessoas criticando a Chica da Silva, e como a gente sempre vem aqui com uma visão também seja de um lado ou de outro, de tentar olhar as duas faces dessa moeda, né? Não havia uma conscientização por parte dela, ela estava tentando se inserir no fluxo, me parece isso. Ela mudou a sua posição, né? Ela mudou a posição, mas a sociedade não mudou a sociedade. Agora a sociedade toda naturalizava isso, porque, como a gente disse, ela não era a única nesse processo todo de ser uma escrava que tinha uma ex-escrava que tinha escravos. Ela foi a única. Ela era um arquétipo, como diz a Júnia, mas ela virou não era um arquétipo. Uma. Exatamente. Lu, tu sabe que essas questões todas que a gente vem trazendo, né, desse paradoxo, até eu já li coisas, por exemplo, de pessoas se revoltando contra a Chica, porque ela não foi uma mulher resistente, digamos, a essa estrutura, e que ela se entregou a essa estrutura, né? E replicou, ela foi uma reprodutora dessa estrutura de certa forma. Mas é muito difícil a gente julgar a Chica com a cabeça que nós temos hoje no século XXI. A gente tem que tentar entender a Chica dentro daquele contexto de século XVIII. Exato, e entender também ela como eu vou usar uma palavra assim, como uma sobrevivente. Ela estava cuidando dela, essa noção de categoria, de grupo, etc, etc. Vejam, isso tem a ver com o nosso primeiro episódio, né? Na verdade, assim, quando aquele grupo mais enfraquecido, ele não encontra também onde ele vai ter esse escoro, essa mobilização toda para lutar, isso acaba enfraquecendo ainda mais, e cada um vai tentar tratar de sobreviver, de viver por si, de fazer a sua melhor performance nessa trajetória, né? Eu enxergo a Chica um pouco assim. Tu sabe, Lu, que toda essa situação da Chica me fez pensar muito sobre o que a Edith Pisa fala sobre
a nossa condição de brancos como uma porta de vidro, né? Que o racismo estaria para nós como essa porta de vidro que a gente vai e a gente não vê. Não. A gente não vê, a gente fica totalmente cegos, de certa forma, né? Para isso e trabalhando para o apagamento do protagonismo do negro. Porque é estrutural, né? Então a gente não percebe, eu me lembro muito, eu penso muito, né, no que nós falamos no primeiro episódio, quando nós falamos sobre o Roger Chartier e as representações simbólicas, né? De uma certa forma, a gente é criado dentro de representações simbólicas, dentro de um imaginário cultural em que o mocinho e a mocinha, os príncipes, as princesas, os heróis, as rainhas, nós fomos, hoje em dia isso está mudando. Ainda bem, eram sempre os loiros, de preferência de olhos azuis, a gente já estava morena demais, né? Exato. Eram sempre loiros de olhos azuis, fortes, lindos, e a gente não pode esquecer que até do ponto de vista cultural a gente vem de um processo também de Pax Americana, né? Isso não é só branco-negro, isso vem com relação a muitas outras culturas também. E então eu acho muito importante a gente se dar conta, né? A gente bater na porta de vidro e se dar conta. Exato. Mas o que eu te pergunto, Marcinha, é bom, e quando a gente se dá conta, o que se faz, né? Por que é importante se dar conta? Por que é importante tomar o tomar choque, né? Eu acho que a bater. gente espera que a gente possa ser também essa porta que vai bater, né? Mas assim, como é que a gente escapa disso? Eu acho que por essa busca desse estágio do letramento racial, não tenha dúvida. E como se faz isso? Através de processos educativos consistentes, políticas públicas consistentes, né? E também dar espaço, voz e vez para essas pessoas na condição de protagonistas, onde quer que elas estejam. Então, muita gente critica, por exemplo, a política de cotas, né? Na verdade, não, é uma dívida que a gente tem, mas só batendo na porta de vidro para a gente se dar conta que quando a gente não cria essa política, a gente está ajudando a consolidar o racismo estrutural que nós temos e que é histórico em nosso país. E é super interessante, né, que cada vez mais começam a aparecer atores e atrizes negras no papel principal como protagonista. Então, por exemplo, a nova série Fundação do Asimov, agora, que eles fizeram baseado no Asimov, que tem várias alterações, mas da Apple TV, né, as duas personagens mais relevantes, principais, são duas atrizes negras. A gente viu isso, que coisa mais linda, no Duque e Eu, né? O Duque em Bridgerton, né? O Duque era um ator negro, e eu acho e tu tá colocando uma questão interessante que é naturalizar isso, porque geralmente eles eram protagonistas quando se debatia o racismo. Exato, mas agora eles começam a ser protagonistas em todas as condições possíveis, e então a gente começa a crescer vendo com naturalidade um negro naquela posição. Exato. De herói, de rei, de príncipe, de protagonista. E é importante, Marcinha, né, a gente que tem até pesquisado sobre isso, como é importante trabalhar a cultura, as referências, o imaginário, para que as crianças possam crescer já se libertando desse racismo estrutural, porque isso é tão profundo, tão atávico que a gente tem que fazer, quem cresceu num outro contexto, tem que fazer um esforço muito grande, bater mesmo na porta de vidro e fazer um esforço consciente para mudar. Por isso que é importante, às vezes, né, essas políticas públicas, às vezes as pessoas não entendem, mas elas são importantes, especialmente para mexer com as referências e com as representações das pessoas. E para voltar àquele campo, né, que a gente disse, onde, na verdade, todos mereçam credibilidade. Né? E não apenas um determinado grupo, onde a credibilidade, assim como a gente falou do poder, que ela circule e que sejam os fatos que decidam onde a gente vai acreditar, não os grupos.
e o poder, né, digamos assim, que eles vêm construindo ao longo do tempo por relações de poder disfuncionais, né? Exato. Marcinha, e num grãozinho de milho para a gente terminar, o que fica então da Chica? O que nós vamos ficar como grande lição do episódio de hoje e de toda a temporada? Eu acho que a Chica da Silva, e principalmente a história dela, ela nos desvela muitas coisas que a gente pode trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia e para a nossa atuação enquanto cidadãos. É bem isso, assim. Então, desde o primeiro episódio, eu acho que a gente tem que se dar conta de como é que a gente lida, se a gente é reprodutor ou não de falsas histórias em relação aos outros e se a gente também se a gente é reprodutor ou não desse racismo estrutural. Exatamente. Que segue, né? Exatamente, né? Em relação à questão da inveja, a gente falou como é importante a gente poder pegar a inveja como uma força, né? E fazer dela uma inveja sublimada sempre, mas acima de tudo, dar-se conta de que ela também faz parte de nós. E de ter coragem de viver um amor pleno, como disse o Sternberg, né? Com essas 3 vértices de maneira bem equilibrada. Agora, para concluir esse episódio, o nosso grãozinho de milho, eu vou recorrer a uma passagem da Edith Pisa, que para mim sintetiza tudo o que deve ficar desse nosso encontro. Talvez uma metáfora possa resumir o que comecei a perceber. Bater contra uma porta de vidro aparentemente inexistente é um impacto fortíssimo, e depois do susto e da dor, a surpresa de não ter percebido o contorno do vidro, a fechadura, os gonzos de metal que mantinham a porta de vidro. Isto resume em parte descobrir-se racializado. Porém, à medida que vai se buscando os sinais dessa suposta invisibilidade, vai-se também descobrindo os vãos da porta. Toda porta de vidro tem vãos, nunca estão totalmente encaixadas na moldura. Que nós possamos descobrir esses vãos. Esse é o nosso convite. Obrigada por terem estado conosco nessa nossa temporada sobre Chica da Silva. Foi uma grande alegria poder conhecer um pouco mais sobre a história dessa mulher e aprender também as lições que ela tem para nos trazer para que nós possamos viver uma vida melhor e com mais consciência. Esperamos por vocês, né, Lu? Na nossa próxima temporada, e fiquem mais um pouquinho aqui, que logo, logo nós vamos anunciar a próxima mulher sobre quem falaremos aqui no Elas em Nós. Até a próxima temporada, venham com a gente! Venham com a gente!